Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um tema muito especial que é o tema da devoção pessoal. Todo cristão deveria se importar com a questão da sua devoção pessoal com Deus. E aí a gente pode fazer uma pergunta, né? O que é devoção pessoal? Todas as vezes que a gente acorda pela manhã, a gente deveria ter em mente a importância de buscar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E por que nós devemos buscar a Deus? Por que nós devemos colocar Deus em primeiro lugar? A resposta é bem simples, porque Deus é tudo em nossa vida. E se Ele é tudo em nossa vida, Ele tem que ser o primeiro. Então, o que é o devocional, né? O que é a vida devocional que o cristão precisa ter, precisa desenvolver ao longo da sua vida? Primeiro, a devoção é você buscar a Deus através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através da Bíblia, através do louvor, da adoração a Ele. Então, todas as manhãs, quando nós acordamos, nós deveríamos separar um tempo para buscar a Deus, para poder orar, para poder estar na presença de Deus. Então, nós podemos ver que isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida ao longo do dia. Por quê? Porque quando nós buscamos a Deus, nós buscamos poder para enfrentar os desafios, enfrentar as lutas, as provações que muitas vezes nós enfrentamos ao longo do dia. Então, o que é um devocional? O devocional é um momento seu com Deus. É um momento que você separa para você estar na presença de Deus. A ideia é que você separe um local, seja no seu quarto, seja na sua sala, no seu escritório, que seja um local onde você tem o hábito de todos os dias estar na presença de Deus. Então ali você vai começar orando a Deus. E a sua oração, ela deve ter agradecimento, ela deve ter o louvor, a adoração a Deus, e ela deve ter também as suas petições para Deus. E aí entra um quarto aspecto da oração, onde você pede para que Deus ele fale com você através do estudo da Bíblia, do estudo da palavra de Deus. Então, quando nós estamos ali na presença de Deus, nós abrimos o coração para Deus. E isso faz uma grande diferença ao longo do nosso dia. Depois, nós vamos meditar na palavra de Deus. Então, ao meditar na palavra de Deus, não tenha pressa, não tenha aquela ideia assim, eu vou ler tantos e tantos capítulos por dia, porque eu quero ler a Bíblia toda e tal. Não. O seu momento devocional é um momento para você ler o texto bíblico e também para você se perguntar o que Deus está querendo me dizer hoje. O que o texto bíblico está querendo falar para a minha vida hoje? Quais são as aplicações, quais são as lições que eu preciso para a minha vida? Então, como que é importante isso, né? Por que é importante isso? Porque isso vai fortalecer a nossa fé com a palavra de Deus. Então, quando você estuda a Bíblia, quando você tem o seu momento devocional ali com Deus, isso começa a fazer a diferença nas suas atitudes, nas suas palavras, no seu comportamento, e isso vai ajudar você também a ter fé nos momentos de dificuldade, porque você vai se lembrar daquilo que Deus quer, daquilo que Deus deseja para a sua vida. Como fazer então o devocional, né? Como que nós podemos fazer o devocional? Como eu já falei, nós devemos separar um tempo, de preferência nas primeiras horas do dia, quando você acorda, você deve separar ali um tempo, um local específico para você estar na presença de Deus. O devocional ele deve ter a oração, deve ter o louvor, deve ter o estudo da palavra de Deus. E é aí que nós vamos nos debruçar mais, né? Para a gente aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais a respeito do que Deus quer para cada um de nós. Quais são os materiais que a gente pode utilizar no nosso devocional? A gente pode utilizar, logicamente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa ser a base para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Você pode escolher algum comentário bíblico para você ver o que alguns comentaristas falam a respeito daquele assunto que você está estudando, mas eu sugiro que você não se prenda ao comentário bíblico, que você leia o texto bíblico e você mesmo comece a se perguntar o que o texto está querendo dizer para a minha vida hoje. Eu acho que isso vai fazer muito mais diferença na tua vida. Você deve ter com você também uma lista de oração.
pelas pessoas que você quer interceder, as pessoas que você quer orar, as pessoas que são importantes para a tua vida. Você deve refletir ali no texto bíblico. Você pode ler talvez 1, 2, 3, 4 versículos, até mais, um capítulo todo, mas a ideia é que você leia pequenas porções para que você consiga absorver melhor o que Deus tem a dizer para você. E quais são então os benefícios da vida devocional? Nós vamos aprendendo cada vez mais a respeito de Deus, porque hoje a gente vive num mundo onde as pessoas sempre estão falando de Deus, só que o problema é que muitos que falam de Deus não têm um contato com Ele, não conhecem a palavra de Deus. Então a vida devocional vai ajudar que você tenha mais de Deus na tua vida. E isso vai refletir nas suas palavras, vai refletir na sua vida, vai refletir com as pessoas que são importantes para você. Agora, quando a gente negligencia a parte devocional, a gente perde muita coisa. Então, sempre pela manhã, nós deveríamos dedicar as primeiras horas para a gente poder estar na presença de Deus, para poder buscar Deus, para colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Bom, esse é apenas um bate-papo a respeito do tema devocional. Que Deus abençoe muito você e até a próxima.